Você já observou que a gente está constantemente contando historinhas pra gente mesmo? O que eu quero dizer com isso? Toda vez que alguma pessoa pergunta alguma coisa a respeito da nossa vida, do que a gente quer mudar ou não, a gente arruma uma historinha. Vai sempre haver uma historinha para não parar de beber, para não parar de fumar, para não parar de usar drogas, para não parar de comer. Ainda tem historinha que a pessoa conta para ela ser grosseira, para ela ser impaciente, para ter falta de desejo sexual, ou falta de harmonia no relacionamento, ou gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas e sem sentido ou dispensáveis, para suas dificuldades financeiras, ou para o sucesso que você não tem. De um modo geral, a gente não anda bem em uma ou várias áreas dessa. E a gente passa a acreditar nessas historinhas, ainda que tenhamos o desejo de mudar. Porque quando você conta uma historinha, na realidade, essa não é a vida que você quer ter. E se você quer saber por que isso acontece, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. E ainda vou te dar um exercício para você mudar essa situação de ficar contando historinhas para si mesmo que te impedem de ter a vida que você merece ou que você deseja. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo você a tomar decisões que façam sentido para o seu sucesso. Quando eu falo de historinhas, são aquelas coisas que você sabe que não andam bem na sua vida, mas que você sempre conta uma historinha para você mesmo para não mudar. Aí eu te pergunto, quais resultados você tem? Você tem os resultados que você deseja com as historinhas que você conta para si mesmo? O que as pessoas não percebem é que tudo que elas pensam acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Você já escutou aquela história de quem conta uma mentira 1000 vezes passa a acreditar que ela é verdade? O seu cérebro também assimila todas essas historinhas que você conta para você mesmo. Eu mesmo já fui uma pessoa que contei muitas historinhas para mim mesmo. A historinha que eu contava para mim mesmo, para não fazer atividade física, era que, eu vou fazer atividade física para quê? Para morrer com saúde? E isso me afastava do que eu desejava, porque eu estava justificando o meu comportamento de não fazer atividade física. Aí eu comecei a observar para que direção eu estava indo. E a direção que eu estava indo era contrária do que eu desejava. Eu desejava ter uma vida mais saudável, eu desejava ter um corpo melhor, eu desejava diminuir a flacidez. Eu não fazia nada para isso, ficava justificando, né? Fazer atividade física para quê? Eu não quero morrer com saúde. Que besteira, não é mesmo? Pensa um pouquinho, qual a historinha que você conta para você mesmo? E aí você percebe que nessas historinhas que você conta para você mesmo, você acaba estando onde você se colocou. Das historinhas que a gente conta, a gente sempre vai transferir a responsabilidade para o outro. Daniel Goleman, em uma pesquisa no seu livro, ele fala que 2% das pessoas é que geram mudanças. 13% das pessoas apoiam as pessoas que geram mudança e eventualmente provocam alguma mudança. E 85% das pessoas seguem a manada. Você quer um exemplo de seguir a manada maior do que foi essa última situação mais atual? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas quando surgiu o Clubhouse. Quando surgiu o Clubhouse, eu cheguei a fazer um vídeo falando a respeito do FOMO, né? Aquela teoria de que eu não quero ficar de fora. Então foi criado um ofuror em cima disso e as pessoas saíram, boa parte delas saíram comprando iPhone só para não ficar de fora. Não só comprando iPhone, comprando convite, porque era restrito a 2 convites por pessoa, e as pessoas querendo comprar convites. E pouco tempo depois, quando eu falo pouco tempo, um mês depois, a coisa esfriou. E algumas pessoas acabaram se endividando por causa disso. E a historinha está aí. Com certeza, se perguntasse para as pessoas naquele momento por que elas investiriam em um telefone, um iPhone, ou por que elas comprariam um convite, a historinha já estava na ponta da língua. Por quê? Porque as pessoas buscam justificativas racionais para um problema que é emocional. Então, o que levou as pessoas a comprar um iPhone, ou comprar um convite, ou passar horas ouvindo lá as pessoas falando no Clubhouse, foi a emoção. Mas a justificativa é racional. Ou seja, essas pessoas que fizeram isso, elas fazem parte dos 85% nesse momento porque seguiram a manada. Agora, se elas pegam o conhecimento que é passado e conseguem aplicar na vida ou replicar para outras pessoas, elas vão participar daquela fatia de 13%. Mas não tenha dúvida, o fato de achar que é necessário investir em uma coisa porque todo mundo está lá, é historinha que você conta para si mesmo, não é? E assim acontece em várias áreas da sua vida. Na área financeira, eu gasto tudo porque eu não ganho o suficiente. Isso é historinha. Historinha. Porque as pessoas não têm dinheiro para fazer uma coisa, mas acaba tendo dinheiro para fazer outra. Eu não leio um livro porque eu não tenho tempo. Historinha. Eu não tenho desejo sexual pelo meu cônjuge porque eu trabalho muito. Historinha. O desempenho da minha empresa não vai muito bem por causa do meu sócio. Historinha. É assim que a gente vive. É assim que você vive. Busque, comece a pensar na área da sua vida, qual delas você está contando historinhas para deixar de fazer o que você precisa fazer, para ter uma vida melhor, para ser menos frustrado. Não adianta você ficar com as historinhas, ficar culpando a sociedade, sua situação, falta de dinheiro, falta de oportunidade. Oportunidade você cria. E muitas das vezes perde oportunidades porque conta uma historinha para você mesmo. Não é a minha hora, tudo tem a sua hora, é porque Deus quis, é porque Deus não quis. Historinhas, historinhas, historinhas. Isso não te tira do lugar, isso não te faz evoluir. Eu sei que você não tem a vida que você gostaria. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu também não tinha. E, aliás, eu não tenho. E o que me motiva é exatamente não ter. Eu nunca vou querer ter a vida que eu desejo, porque assim eu vou evoluir sempre.
O dia que eu resolvi parar de contar historinhas para mim mesmo, eu comecei a mudar a minha vida. Minha vida começou a ser muito melhor. Só para você ter uma ideia, uma coisa assim que eu não percebia, quer dizer, estou mentindo, eu percebia que não era bacana, mas eu não me sentia capaz de mudar porque eu contava historinha para mim mesmo, era a minha postura. Eu não gostava da postura que eu tinha, postura mesmo, postura corporal, eu não gostava da postura que eu tinha e eu não fazia nada para mudar. Por quê? Porque eu contava historinha para mim mesmo. A historinha que eu contava é, ah não, porque a minha constituição física é essa. Pensa nas historinhas que você conta para você. Porque só você é capaz de mudar essa história. Eu mudei. Eu mudo minha história todos os dias. E particularmente, isso me faz muito bem. E é por isso que eu estou aqui conversando com você. Porque eu descobri o caminho para mudar essas historinhas. E o que eu tenho feito é ajudar as pessoas a mudar as próprias histórias. Ajudar as pessoas a perceber que no lugar de historinhas o que elas precisam é tomar decisões. Tomar decisões que levam ao seu sucesso. Porque o sucesso é relativo. Cada um entende o sucesso de uma forma. Para alguns, ter sucesso é ter dinheiro, para outros, ter sucesso é ter um relacionamento feliz, para outro é ter uma casa, para outro é ter um carro, para outro é ter filhos. Agora, uma coisa é certa: seja qual for o seu sucesso, se você não tiver prosperidade financeira ou tranquilidade financeira, o seu sucesso vai deixar de existir. Porque não existe uma vida de sucesso que não envolva dinheiro. Quando eu falo dinheiro, eu não estou falando de riqueza. Estou falando de tranquilidade, de você ter o suficiente para não se preocupar. Porque perceba, qualquer outra área da sua vida piora consideravelmente quando falta dinheiro. Chega a gerar um desespero nas pessoas a falta de dinheiro. O medo, a ansiedade. Portanto, o dinheiro sempre fará parte do sucesso. Então é importante que quando você pensar no seu sucesso, pense em como você vai prover financeiramente esse sucesso. E eu falei de decisão porque só tem poder quem age. O maior poder que uma pessoa pode ter é ir para o campo de batalha, é fazer, é acontecer, é sair da zona de conforto. O seu cérebro sempre vai contar essas historinhas para você economizar energia. Pode reparar. Ah, eu bebo porque é líquido, porque se fosse sólido eu comia. Historinha. Você bebe porque o seu cérebro tem o prazer do álcool, porque tem o prazer de fugir da realidade, assim como acontece com a droga, porque tem o prazer de fumar, porque vai aliviar uma tensão, vai aliviar um vazio existencial que há em você. Todas essas coisas buscam para eliminar vazios existenciais. Pare de se justificar, pare de colocar a culpa nos outros. Tem uma história muito interessante que fala disso, que as pessoas ficam nas condições que elas se colocam. Tinha um fazendeiro que ele tinha muita terra, a fazenda dele era grande, e ele tinha vários caseiros. E as casas dos caseiros não eram muito próximas. E eles viviam naquela lá, do jeito que o fazendeiro dava casa para eles, eles moravam na casa. E esse fazendeiro ele era muito exigente e pagava pouco. E aí já começa a historinha. Qual que é as historinhas que os trabalhadores contavam entre si? Eu trabalho proporcional ao que eu ganho. Se eu ganho pouco, eu vou trabalhar pouco. Isso é historinha. Até que um dia chegou lá um novo empregado. E o nome dele, o apelido dele era Zé Sorriso. Aí estava sempre tudo bom, a vida era boa, não tinha reclamação. Aí ele chegou e, assim como os outros, ele ganhou uma casa, né, para morar. Na verdade, o dono disponibilizou para ele um casebre para morar, porque as casas eram simples. E assim como era a casa dos outros, a casa ela era bem precária. E ele foi para lá, começou a trabalhar, e aí ele, não satisfeito com a situação da casa, ele pegou e começou a arrumar, limpou a casa toda, organizou, onde precisava de manutenção ele deu. Com o tempo ele foi lá e pintou a casa com cal, fez um jardim, enfim, colocou a energia dele naquele lugar. E aquilo chamava a atenção dos outros empregados, que mantinham a casa do jeito que estava. Sabe aquelas pessoas que levam a vida do jeito que a vida é? Vai lá, trabalha lá na roça, volta para casa, deita, vai lá, trabalha na roça, volta para casa, deita, porque eu não vou fazer nenhum benefício, eu não vou fazer nada na casa porque a casa não é minha. A casa não é sua, mas a energia é sua. A casa não é sua, mas o bem-estar é seu, ou o mal-estar. A casa não é sua, mas a energia que está ali dentro é sua. E foi o que o Zé Sorriso fez. Levou a energia dele para dentro daquele lugar que, de certa forma, era sombrio. Você consegue imaginar uma casa de roça sombria? Uma casa de roça onde a energia não é positiva? Até porque as pessoas não têm prazer em estar morando ali? Era o caso dos outros trabalhadores, mas com o Zé era diferente. E curiosos por saber por que o Zé tinha essa satisfação, por que ele tinha essa alegria, por que ele sorria o tempo inteiro, o Zé respondeu uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele respondeu o seguinte: olha, eu conversei com ele sobre o trabalho, eu aceitei o trabalho, eu sabia as condições, eu sabia o salário, e eu sei que trabalho de roça não é fácil. E eu sei também que eu estou aqui para produzir. Então por que eu vou ficar reclamando de uma coisa que eu aceitei? Eu tenho que cumprir o meu papel. Eu me lembro de uma situação parecida que eu vivi. Eu trabalhei em uma empresa, 9 anos, eu tinha um salário muito bom e fui demitido. E aí eu fiquei batendo cabeça durante quase 3 anos, até que eu fui chamado para uma grande empresa na minha cidade.
e fazendo entrevista com o gerente, conversamos, e na época era um salário e meio. E aí, no meio da entrevista, ou quase no final da entrevista, a hora que ele chegou à conclusão que eu era a pessoa que ele queria, ele falou assim, não dá para você deixar por menos? Quando ele fala deixar por menos, se eu não aceitava um salário menor. Aí eu falei para ele, olha, esse salário, ele é no limite do que são as minhas despesas. Aí ele fez assim, e falou assim, então não vou te contratar não. Aí eu perguntei, por qual motivo, ele? Porque daqui a pouco você está me pedindo aumento. Eu falei, não, fique tranquilo. Se eu estou aceitando, eu sei quais são as condições. E se for a situação de você me dar aumento, vai ser porque eu mereço. E não porque eu vou ficar pedindo aumento. E aí o Zé Sorriso continuou com aquilo e o fazendeiro começou a observar. Viu que ele estava cuidando das coisas dele, cuidou da casa, que ele era um bom funcionário, que não reclamava das coisas, que tinha um bom humor, que estava sempre sorrindo. E aquilo chamou a atenção dele. E ele começou a pensar assim, olha, se ele cuida bem das coisas que eu ofereço para ele, talvez ele cuide bem da minha fazenda também. E aí um dia o fazendeiro foi na casa do Zé e falou, Zé, o que você acha de você cuidar da minha fazenda para mim? Eu já estou ficando velho, eu estou cansado. E eu percebo que você cuida da minha fazenda tão bem quanto eu. Você entende qual é o seu papel, você sabe o que você precisa fazer e você faz bem feito. O que você acha de você virar o gerente da minha fazenda? Aí o Zé, todo alegre, todo sorriso, falou, claro, com todo prazer. Eu já cuido da sua fazenda como se ela fosse minha, fazendo o que eu preciso fazer. E assim ele foi convidado e se tornou o gerente da fazenda. E sabe qual foi o comportamento dos outros empregados? Ou a primeira reação? A primeira reação foi, lá, puxa saco. Essa foi a primeira reação. E a segunda reação foi perguntar, nossa, como que você consegue isso? E o Zé respondeu, é só fazendo o que eu preciso fazer. Ou seja, o Zé não contava historinhas para ele mesmo. Os outros funcionários ficaram contando historinha para eles mesmos. Eu vou trabalhar de acordo com o que eu ganho, eu não vou arrumar a casa porque é do outro, porque aí eu vou estar trabalhando mais, eu não ganho para isso, eu não ganho para reformar a casa, eu não ganho para limpar. Essas historinhas. Aí você começa a perceber que contar historinhas para si mesmo impede você de evoluir, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Em quem os outros empregados colocavam a culpa? No fazendeiro. Quando na verdade ninguém obrigou eles a estarem ali. E geralmente é o que acontece com as pessoas. Elas ficam sempre procurando um culpado pela situação que elas mesmas se colocam. Na vida, você escolhe agradecer ou reclamar. Reclamar, talvez você já saiba, mas é simples, é reclamar. Se as coisas não estão boas e você reclama, você clama por mais, você quer mais do que não é bom, mais do que não está bom. Ao contrário de agradecer, você sabe por que é importante agradecer? Você sabe por que eu agradeço todos os dias pelas mesmas coisas? Por que são as mesmas coisas? As mesmas coisas que eu tenho que muita gente não tem. E aí não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco. O que importa é se eu agradeço pelo que eu tenho. Você não tem o ar para respirar? Você não tem a sua vida para cuidar? Já é motivo de você agradecer. E quando você agradece, o que está acontecendo no seu cérebro? Para agradecer, você tem que lembrar das situações que são positivas em sua vida e isso provoca uma sensação de prazer. Ao contrário de reclamar, que provoca uma sensação de desprazer. Então, agradecer é essencial para você ter essa sensação ou liberar hormônios do prazer. E o interessante, você agradecer até pelas coisas que não saem do jeito que você gostaria, ou agradecer porque o outro te desafiou, ou porque o outro te colocou em xeque, ou porque o outro te desagradou, é importante saber. Por quê? Porque no momento em que a pessoa faz alguma coisa que te desagrada, que te incomoda, esse é o momento que você vai sair do lugar. Esse é o momento que você, querendo ou não, vai refletir sobre seus comportamentos, seus atos, suas ações e pensar se aquilo que o outro falou faz sentido você mudar ou não. Não tome as coisas como pessoal. A intenção das pessoas sempre vai ser positiva. Portanto, se alguém te critica ou você interpreta como uma crítica, tome essa crítica como uma intenção positiva da pessoa para que você melhore. Preste atenção que você só vai brigar ou falar das pessoas ou criticar de um modo geral quem faz diferença para você. Porque quem não faz diferença para você, você ignora. Portanto, fique mais atento às pessoas que de uma forma ou de outra te desagradam. Porque elas fazem isso com uma intenção positiva. E cabe a cada um tomar isso como uma forma de crescimento, no lugar de enrijecer o pensamento e achar que o outro está sempre errado. Ou ficar perguntando, internamente, quem é você para falar isso para mim? Olha para você mesmo. Deixa a pessoa ser quem ela é. E pense no que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Como que você acha que era a vida do Zé Sorriso? Uma coisa que as pessoas não se preocupam é a qualidade dos pensamentos que elas têm antes de dormir e ao acordar. Com certeza, se você dormir com pensamentos positivos, com gratidão, gratidão pelo dia que você teve, por não ter acontecido nenhum acidente, por você ter saúde, por você ter tido alimento, por você ter tido trabalho, ou simplesmente por você estar vivo, já faz com que você durma com a sensação de prazer.
E você vai acordar com a mesma sensação que você dormiu. E ao acordar também, agradeça. Perceba como que vai virar um fluxo de energia positiva na sua vida. É dali que você pode extrair a fé, que vai te movimentar e vai te afastar dessas historinhas que te impedem de realizar o que você deseja. Quantos planos você tem, quantas ideias você tem e quantas desculpas você busca ou quantas historinhas você conta para não realizar. Simplesmente comece. Simplesmente comece. Perceba, tudo que você tem um objetivo e uma data acontece. Se você for solteiro e marcar o casamento para daqui 5 anos, vai chegar. Por que você não pode fazer isso para as outras coisas na sua vida? Por que você não pode fazer isso em relação aos seus sonhos, seus objetivos, seus desejos? Vai chegar. Portanto, o convite que eu te faço é que você reflita sobre essas historinhas que você conta para si mesmo. Começa a categorizar o que você faz. Pega um papel, agora vai um exercício para você começar a mudar a sua vida. Mas essa escolha não é minha, essa escolha é sua. Eu já fiz essa escolha. Eu já fiz isso, eu sei que funciona. E eu sei que você pode estar pensando que isso é bobagem. Eu também já pensei. Só que à medida que eu fui convivendo com as pessoas que fazem isso, eu comecei a perceber, olha, talvez isso faça sentido. Ah, eu vou fazer. Deixa eu ver se altera alguma coisa. E nesse alterar alguma coisa, eu descobri que a gente tem que acreditar mais. A gente tem que também duvidar menos. Se você quiser duvidar, duvide de você. Porque se o que você acredita não te leva para onde você quer, comece a duvidar. Só assim você vai ser capaz de mudar. Então o convite que eu te faço é, pega um papel e relacione. Relacione as historinhas que você conta para si mesmo. Sobre os desempenhos que você não tem. Sobre o que você deseja para a sua vida. Sobre o que você planeja e não realiza. Sobre as coisas que você começa e para. Relacione tudo. Tudo, 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 tudo. Aí depois que você relacionar tudo, do outro lado, então faça duas colunas, estabeleça ações, escreva o que você precisa fazer para sair dessa situação. Não está satisfeito com o relacionamento que você tem, não? Escreva na frente o que você precisa fazer para melhorar esse relacionamento. Assuma a responsabilidade, tenha a autorresponsabilidade de perceber que relacionamento é dois, que você também tem a sua parcela de responsabilidade. Também em relação às finanças. Se suas finanças não vai bem, traga para si a autorresponsabilidade, escreva o que você pode fazer para mudar essa realidade. A mesma coisa em relação ao trabalho ou à sua empresa. A mesma coisa em relação a você mesmo. O que você tem feito por você? Quando eu falo o que você tem feito por você, eu me cito de exemplo. Uma coisa que não me provocava, que eu não tinha nem energia para fazer, era atividade física. Hoje eu faço quase todos os dias. E isso eu faço por mim, eu faço para mim, eu faço para a minha satisfação, para o meu desenvolvimento. E acredite, através da atividade física, que para mim foi um desafio, ou é um desafio diário, é um desafio. Não vou falar para você que, todo dia eu tô animadão a fazer atividade física. Não, todo dia eu tenho que convencer o meu cérebro de que aquilo vai fazer bem, que aquilo vai ser bom para mim, e é. Hoje eu já tenho condições de me motivar através do resultado que eu tenho. Além disso, já se tornou um hábito. Eu tenho dificuldade e me sinto culpado quando eu não faço. Tá vendo quando eu parei de contar a historinha para mim mesmo, minha vida mudou? Tô dando um exemplo simples de como mudou. Portanto, pegue essa lista das historinhas que você conta para si mesmo, converta essas historinhas em coisas que você precisa fazer para sair dessa situação e a partir daí, crie uma sequência. Como eu disse, não se sinta satisfeito nunca, porque a satisfação não vai existir. Se você está satisfeito em uma esfera, parta para outra. Se você está satisfeito em uma esfera, melhore aquilo ainda mais. O que eu posso fazer para melhorar? É assim que as pessoas prosperam. É não se limitando ao conformismo, às justificativas e às historinhas. Saiba, você é o único responsável pela condição que você tem. Já passou da hora de você parar de contar essas historinhas, porque você é uma pessoa adulta, e começar a transformar a sua vida para o que você deseja. Abandone a frustração e entre em ação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial, curta minha página no Facebook, Marcinho Alves Brain Influencer, e se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Alves. Comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Somente assim você vai ajudar as outras pessoas. Uma das coisas mais importantes na vida é a compaixão. Tenha compaixão e ajude a quem você acredita que precisa assistir esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.